o quarto ponto com relação a uma verdadeira igreja é que a verdadeira igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. E essa é a verdadeira igreja, que ela busca sempre a orientação do Espírito Santo em todas as coisas, a qual ele nos guia conforme está escrito na Bíblia. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Mas algo que as pessoas não entendem é que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia ao que está escrito na Bíblia. Então, muitas das igrejas que dizem ter o Espírito Santo, elas não têm o Espírito Santo. Né? Olha que coisa interessante. Aquelas igrejas que as pessoas acham, olha, tem o Espírito Santo, porque tem o mover, porque tem pessoas tremendo, arrepio, caindo no chão, revelação, profecia. Aquilo que aparenta ser o Espírito Santo, biblicamente, nós entendemos que não é. Porque nada daquilo está escrito na Bíblia. E o Espírito Santo nos guiaria à verdade, à Bíblia. E a missão final do Espírito Santo é a glória de Cristo, e não a glória do homem. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco também a respeito disso, porque nós viemos de igrejas carismáticas, que o pastor soprava, caía no chão e profetizava. E aí, quando nós começamos a ler mais profundamente as Escrituras, e percebemos que Jesus nunca fez isso, e nem os apóstolos fizeram isso, isso talvez pode trazer mais luz aos irmãos que estão envolvidos nessas religiões. Pode falar aí, Ícaro. Então, eu creio que a doutrina do Espírito Santo, né, é uma das mais místicas que tem aí pelas as igrejas no Brasil. Muita distorção, né, muitas mentiras a respeito do Espírito Santo. Eles acham que por ser Espírito Santo, acontece tudo em nome de Deus, né? Tudo vale em nome de Deus, qualquer mover, como você falou, né? Qualquer loucura, né? Tem muitos que durante o culto pulam, gritam, sobem nas paredes e dizem que é o Espírito Santo. Quando a gente olha para a Bíblia, igual você falou, qual é o papel do Espírito Santo? É nos convencer da verdade, do juízo, né? Nos convencer do nosso pecado. Então, tipo assim, se o Espírito Santo ele não me leva a crer na verdade, a aprender a verdade, não é o Espírito de Deus. Paulo ele vai nos dizer que a nossa fé ela é racional. A nossa fé ela é racional. Tipo assim, não é algo ingênuo, não é algo bobo. Não é porque eu sou cristão que eu não sei das coisas, que eu não sei quem é o Deus que eu sirvo, eu não sei como que deve ser a minha vida como cristão, o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer e no que eu devo acreditar, que são nas verdades bíblicas, né? Eu queria ler uma passagem aqui que foi o que a gente aprendeu essa semana na igreja, que é quando Jesus fala sobre o Espírito Santo. Está lá em João 16. João 16, verso 12 em diante. Vai dizer assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, está falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Eu quero dar um foco para isso aqui, ó, porque ele não falará de si mesmo. Qual que é um dos papéis do Espírito Santo na vida do cristão, né? É apontar para Cristo. Como a gente já falou aqui, Cristo é o centro de tudo, como o Tiesca falou, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um livro que fala de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele deve apontar para Cristo. Como o próprio Jesus falou, ele não fala de si mesmo, o Espírito Santo, ele fala de Cristo, ele fala da pessoa de Cristo. Ele põe o cristão para caminhar rumo a Cristo. Mas não é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê igreja que faz até culto para o Espírito Santo. A gente não vê, né, na Escritura, com os apóstolos, com os discípulos, nenhuma prática de culto ao Espírito Santo. E tem que mostrar o foco central em Cristo, apontar para Cristo. Que não é o que, infelizmente, a gente vê muito hoje, né? Muito esse misticismo, muitas essas práticas até de cunho pagão, né? Infelizmente. E também a obra do Espírito Santo como papel, né, fundamental, ó, é atuar na regeneração. Ele regenera o coração do pecador. Então, aquela história de que muitos acreditam que o Espírito Santo tem como evidência orar em línguas, pular, saltitar, bater palma, isso não é obra do Espírito Santo. Isso, na verdade, são emoções dos homens, emoções que a própria carne induz ali, naquele momento, a pessoa à euforia.
né? Sendo que, na verdade, dentro de um culto tem que haver uma decência e um respeito. Porque nós não estamos cultuando qualquer coisa ao vento. Nós estamos cultuando um Deus que é santo, que é justo e verdadeiro e que também nos ama. Mas nós precisamos dar honra a Deus, né, e declarar que Ele é 3 vezes santo. Então imagina, né, hoje o que acontece dentro das igrejas, você chegar e ver uma bagunça, né, o que nós podemos esperar? Será que há realmente uma obra do Espírito Santo ali dentro? De maneira nenhuma. Na verdade, são emoções carnais que induzem o homem a experiências bizarras, né? Experiências estranhas que não procedem. E eu nunca vi na Bíblia Paulo pulando, saltitando, sair rodopiando, batendo palma, nenhum momento, né? Pelo contrário, né? Muitas das vezes Paulo até era questionado pelas suas pregações, pelos próprios bereanos, para ver se realmente o que ele pregava procedia de Deus ou não. E hoje, às vezes você ou alguma pessoa que está dentro de alguma igreja neopentecostal, o pentecostal não questiona realmente se aquilo procede de Deus, porque aceita tudo. E tudo não é bíblico. Nós devemos entender que nem tudo que, às vezes, o seu pastor ou a sua liderança está fazendo provém de Deus. Então, nós devemos analisar, segundo a Escritura, se realmente aquilo é uma obra do Espírito Santo ou se é uma obra da carne. Lembre-se, o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo vindouro, que está por vir. Então, nós devemos dar honra a um Deus que é santo. E com relação a essa parte do Espírito Santo, para você que está ouvindo, assistindo, poder identificar se realmente é o Espírito Santo ou não. Todas as vezes que algum dom ou que alguma pessoa ela se torna o centro do culto, pode ter certeza que ali não é uma manifestação verdadeira do Espírito Santo. Porque a verdadeira manifestação, mesmo por meio de dons, vai sempre conduzir a pessoa até Cristo. Se você chega numa igreja e o pastor é tido como aquele que tem o poder, como aquele que derruba pessoas no chão, que manifesta sinais, toma muito cuidado, porque provavelmente é uma falsa igreja. Igrejas onde o homem se destaca, onde os dons se destacam, onde tudo se destaca, menos Cristo, não é uma igreja cristã. Uma igreja cristã é uma igreja onde somente Cristo se destaca. Então, quando o Espírito Santo manifestar na igreja, ele vai manifestar conduzindo as pessoas até Cristo, seja por meio de dons, seja por meio da palavra, seja por meio da oração, mas sempre vai nos conduzir a Cristo. Então, se a sua igreja, Cristo não é o centro, e o centro é os dons, é o poder do pastor, é o óleo ungido, essas coisas, irmão, tenha muito cuidado, porque provavelmente você está em uma falsa igreja.